Com relação à masculinidade, né, o que a Bíblia nos ensina? Alguém pode perguntar se existe machismo. É claro que existe machismo. Quando a gente vê grupos de pessoas lutando contra o machismo, existe o machismo. Porque a forma desse grupo lutar, desses grupos lutarem, muitas vezes é generalista e também faz parte de grupos políticos com interesses de trazerem mais benefícios para minorias do que para todo mundo, criar leis específicas para alguns e outros não, e nós temos as leis gerais do nosso país. Mas o que uma igreja ensina não é o machismo, né? Eu sei que existem muitas distorções, mas não é o que a Bíblia ensina, não é o que nós ensinamos. Pelo contrário, as Escrituras nos dão um padrão de masculinidade bíblica que nada tem a ver com o machismo e nem mesmo com essas manifestações adolescentes que homens começam a ter. Alguns homens, na busca da masculinidade, já adultos, acima de 30 anos, eles acham que então se tornam masculinos quando começam a fazer crossfit, boxe, quando começam a comer bacon, quando começam a fazer academia, quando começam a assistir lutas na televisão ou coisas nesse sentido. Isso nada mais, nada menos passa do que egos mimados, egos frágeis na busca de uma masculinidade selvagem que na verdade não tem nada a ver com o padrão bíblico sobre masculinidade. Deus deu o padrão bíblico sobre masculinidade falando a respeito da função do homem, em primeiro lugar, em trabalhar, em cultivar o jardim. O trabalho, então, é algo que deve estar presente na vida de todo homem que busca a verdadeira masculinidade. Isso é um fato inegável. O homem precisa trabalhar, ele precisa ser o provedor, então, de sua casa e de sua família. O homem, ele deve ser honrado no seu compromisso com Deus, porque entendemos que somente por meio de um coração que teme a Deus, que crê nos seus princípios, esse homem então vai conseguir o equilíbrio exato entre a coragem no sentido de proteger a sua família, um homem que se coloca na frente, na linha de tiro, para não deixar a sua família, ser atingida, ao mesmo tempo que ele é alguém que vai ser carinhoso, que vai ser cavalheiro. Então, um homem, a masculinidade bíblica, um homem de verdade, é aquele que é provedor, que é rompedor de obstáculos, que é corajoso, mas ao mesmo tempo ele é o quê? Ele é um cavaleiro, ele é elegante, ele se porta de forma não sensível, mas de forma adequada, com o ambiente em que ele vive. Ele não mostra a sua masculinidade falando mais alto ou esbravejando, mas sim conseguindo colocar os seus argumentos na medida certa, sabendo a hora de se calar, a hora de falar, sabendo que ser homem não é não aceitar engolir sapos. A masculinidade bíblica ela não vai incentivar ninguém a ser agressivo, então ser macho não é ser agressivo ou procurar coisas nesse sentido, porque o padrão bíblico ele está respaldado pelo perdão, pelo amor que nós devemos ter, e esse perdão e esse amor não nos leva a ser sensíveis demais. Nós sabemos que essa sociedade ela tem deixado os homens mais femininos, mais sensíveis a qualquer coisa, mas o que a masculinidade bíblica nos propõe é um equilíbrio entre essas duas coisas, entre um homem ser romântico com a sua esposa, ser leal à sua família, ao mesmo tempo que ele é corajoso, que ele é provedor, que ele é um desbravador. Então, o homem tem esse papel de trabalhar, de proteger a sua família. Nós poderíamos falar muitas outras coisas mais, mas nessa pequena reflexão nossa, eu gostaria que você entendesse que homens, de acordo com a masculinidade bíblica, eles não estão preocupados em se reafirmar como homens. Eles são homens e o seu comportamento demonstra isso. Homens, então, que
pendem para o machismo para tentarem se afirmar são frágeis, assim como esses outros homens que querem se portar como garotões, né, e por meio de esportes, de comidas gordurosas e coisas nesse sentido, querem provar que são alguma coisa, são frágeis, são sensíveis, são sensacionalistas. Alguns podem até nem ser frágeis, mas são sensacionalistas na sua forma de se expor. Então, este equilíbrio as escrituras ela nos dá. Você vê que Davi sempre ensinou Salomão a buscar a sabedoria, a andar com disciplina, a ser um homem íntegro, a ser um homem reto. Ao mesmo tempo, então, que ele era sábio, sendo preparado para ser rei. Duas coisas para esse destino: para ser rei você tem que ter a mão de ferro, né? É o que vem à nossa cabeça, mas para ter sabedoria você precisa o quê? Ser um observador, você precisa analisar as situações para tomar as decisões. Então, uma coisa não anula a outra, e infelizmente hoje em dia, não nós temos homens que estão pendendo para o machismo e outros para a feminilidade, mas o padrão do equilíbrio você só vai encontrar por meio das escrituras, porque ela nos ensina então a colocar, a entender a mulher como uma parte muito preciosa que deve ser cuidada. Um homem de verdade, ele não maltrata a mulher. Um homem de verdade, ele ama a sua esposa, como Paulo mesmo disse, assim como Jesus amou a igreja. Uma boa mulher, ela então respeita o seu marido, ela respeita porque vê nele um homem que tem hombridade, integridade, que tem esforço, que tem dedicação. Esse padrão de masculinidade bíblica não é um padrão inalcançável, porque pode parecer que nós estamos falando sobre um homem perfeito. Não, o homem vai ter as suas imperfeições, ele vai falhar, ele vai se desanimar, às vezes ele vai se irar, mas ele sempre vai voltar para esse prumo, então, do equilíbrio. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão, porque nós devemos ser homens de verdade, buscar cada vez mais essa linha, então, que as escrituras nos ensinam. Deus te abençoe.